Olá, boa tarde. Começa agora o JTV UFMA. Vamos aos destaques de hoje. Arraiada Felicidade, realizado na UFMA, encanta público com diversas atrações culturais, muita diversão e exemplo de qualidade de vida para a melhor idade. Receptivo Junino recebe turistas no aeroporto de São Luís com todo o encanto das tradições maranhenses. Estreia hoje o quadro É Gol. Em nosso estúdio vamos receber jornalistas esportivos para análise sobre os jogos da Copa do Mundo. Hoje tem a participação do jornalista Paulo Peregrini. Confira também uma entrevista com a escritora e psicanalista Vera Iaconelli, convidada do Café Freudiano, que acontece neste sábado. E veja ainda mais dicas para você curtir o fim de semana. Nosso telejornal está no ar. O São João do Maranhão segue encantando visitantes de todo o mundo. E a experiência cultural começou logo no desembarque. No aeroporto de São Luís, os turistas são recebidos com música, dança e toda a riqueza das tradições juninas maranhenses e uma verdadeira boas-vindas ao maior espetáculo cultural do nosso estado. Chegada assim, só no Maranhão. Essa é mais uma edição do Receptivo Turístico Junino, realizado pela Secretaria de Turismo do Maranhão, no Aeroporto Internacional Marechal Cunha Machado, em São Luís. É a riqueza cultural do estado, dando boas-vindas a quem chega na cidade para curtir o São João ou vai dar uma esticadinha nos lençóis maranhenses. Para os turistas, uma experiência única. Eu vim do Amazonas, então lá também nós temos uma festa muito bonita, mas eu nunca tinha visto algo assim, estou encantada, de verdade. Eu achei maravilhoso, a gente acabou de desembarcar e ser recepcionado com essa dança aqui, incrível. As apresentações são realizadas em 2 momentos, uma pela manhã, às 10 horas, e outra à tarde, às 14 horas. Tudo pensado para que o turista viva a cultura do estado já na chegada. É através da cultura, é através das nossas belezas naturais e culturais que o turismo fortalece o nosso estado, trazendo oportunidade, movimentando a economia, trazendo desenvolvimento econômico e social. Festa sim, mas com a preocupação de proteger crianças e adolescentes. Panfletos e mobilização para que os turistas possam ser aliados no combate à exploração sexual infantil. A gente precisa de um turismo seguro e responsável não só para o maranhense, mas também para o turista que está chegando ao nosso estado. Um estado que seja responsável, seguro, eu acredito que o turista fica mais confiante em estar aqui. Turismo responsável com a contribuição de autoridades, mas também da sociedade, que pode realizar denúncias caso presencie esse tipo de ação criminosa. A gente sabe que os maiores casos de abuso sexual é entre famílias, são entre pessoas conhecidas. Então, eu acredito que a gente precisa trazer mais visibilidade, trazer mais comunicação e saber que eles podem contar com a gente, né? Afinal, todos nós já fomos crianças. Contribuição coletiva para que só a alegria tenha espaço na folia. Sejam todos muito bem-vindos ao Maranhão. O nosso São João realmente é inesquecível. E olha, gente, para ajudar a combater a exploração sexual infantil, as ferramentas de denunciação Disque 100 e aqui no Maranhão, o Ministério Público também criou a ferramenta MPU Infância Protegida. E o clima de São João também tomou conta da nossa universidade. O Centro de Convenções da UFMA recebeu o tradicional Arraiada Felicidade, uma festa que reuniu cultura, tradição e qualidade de vida para a melhor idade. Uma prova que envelhecer com saúde vai além dos cuidados médicos, pois a convivência social e a participação em atividades culturais também são fundamentais para garantir qualidade de vida. Investir em atividades que promovam o lazer e a socialização são pré-requisitos para um envelhecimento saudável e ativo. É cuidar do corpo e da mente e desenvolver uma rotina com maior qualidade de vida.
O envelhecimento bem-sucedido é uma soma de investimentos. A gente não pode ficar lamentando o que a minha vida não teve. A gente tem que falar o que eu faço, o que eu posso fazer para que esse envelhecimento seja o melhor possível. E aí, quando chega aos 60, tem muita coisa para fazer? Tem muita coisa para fazer, porque é um momento muito especial em que você pode sofrer mudanças muito acentuadas da vida, da saúde física e mental. Então, o que você fizer de investimento na sua saúde vai ser importante. Mais do que ganhar mais tempo de vida, é aprender como aproveitá-lo da melhor forma. Nesse processo, projetos focados na população idosa desempenham um papel determinante. Na UFMA, quando chega o mês de junho, uma iniciativa estimula a autoestima desse grupo de uma maneira diferente. É o Arraiá da Felicidade, que chega à 11ª edição. Aqui no Centro de Convenções da UFMA, esses brincantes aproveitam o São João como se fosse o primeiro, renovando a alegria e o bem-estar. Esse é um momento bastante importante, né, para nosso UNIT. É um momento de lazer, um momento de felicidade. Há mais de uma década, o Arraial abre as portas da universidade para grupos de dança junina e a comunidade em geral, de diferentes bairros de São Luís. Uma das grandes missões da universidade é a inclusão, a humanização. Nossos processos, nosso reitor está aqui, cada vez mais caminham para processos humanizados, processos de inclusão que respeitem, sobretudo, ao ser humano. Eu tenho muita alegria e muita honra de fazer parte de uma universidade que faz esse aporte, que traz, há 30 anos nós temos a Universidade da Terceira Idade, a UNIT, hoje faz parte da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura. Aqui, a regra é tirar o pé do chão e seguir o embalo do ritmo junino. Satisfatório para nós, né? Porque a saúde ajuda muito na saúde. Nós, que já estamos idosos, então é muito importante. Só alegria. Investimento, a gente esquece das preocupações, preocupação com o neto, com o filho, a gente deixa tudo para trás e estamos aqui. A vida é nossa agora, a vida é nossa, nós temos tempo para nós agora, muito tempo. E tanta disposição ainda é recompensada com as faixas de rei e princesa do baile. Eu já sou princesa sem ganhar aqui na competição, me chamo de princesa, estou satisfeita, graças a Deus, só gratidão, muita gratidão. Muito bom, né? E a partir de hoje, o JTV entra no clima da Copa do Mundo para deixar você informado sobre o maior evento esportivo de futebol do planeta. Toda segunda e sexta-feira, vamos trazer análises, informações e os principais destaques do Mundial com o quadro É Gol! E para estrear o nosso quadro É Gol, vamos ter a participação do jornalista, amigo aqui da Rádio Universidade FM, o querido e grande jornalista esportivo Paulo Peregrini. Seja muito bem-vindo aqui ao nosso telejornal. Obrigado, Ana, pelo convite. Olha, a gente que agradece a sua participação. Então vamos começar falando sobre a abertura da Copa, né? Ontem tivemos 2 jogos, começando por África do Sul e México. A gente viu que a África do Sul chegou bem fechadinha, montou um esquema com 5 defensores, mas perdeu para o México, né? Para os donos da casa, né? Foram 2 jogos, começando por esse, pelo primeiro jogo, Paulo. O México dominou completamente a partida e venceu também porque no segundo tempo teve jogadores a mais, né? De maneira justa, as expulsões da África do Sul. Mas foi uma festa para o torcedor mexicano e o resultado foi justo porque o México dominou a partida. E depois teve mais um jogo também à noite, né? Exato, a data de ontem, né, encerrou com o outro jogo do mesmo grupo do México, que foi Coreia do Sul e República Tcheca. Os tchecos saíram na frente, mas a Coreia virou, foi um jogo muito equilibrado, tudo poderia acontecer, mas no final os asiáticos levaram a melhor. Agora, Paulo, a gente tem uma Copa do Mundo diferenciada, né? Disputa em várias localidades, né? E aí a gente sempre pergunta assim, o que a gente pode esperar desse Mundial, top 5 das seleções favoritas ao título? Lógico, o Brasil, né? Primeiro lugar, digamos assim. O Brasil está no top 5, a julgar principalmente os últimos resultados. O Brasil tem vindo numa crescente
com 3 vitórias nos últimos amistosos, mas no ciclo completo de Copa, existem seleções, infelizmente, à nossa frente. Acho que a França, a Espanha e a Argentina estão com um trabalho a mais longo prazo, mais consolidado. E uma quinta seleção que eu colocaria é Portugal. Então, uma seleção muito forte de jogadores individuais que podem surpreender. Cristiano Ronaldo, né, capitão, dominando, né, digamos assim, né? E se a gente for falar assim, tem uma seleção que pode ser a zebra desse Mundial, pode surpreender todo mundo de casa. Muita gente está falando do Japão. O Japão também tem tido um pré-copa muito bom, venceu o Brasil em um amistoso mais recentemente e venceu a Alemanha também. É uma seleção chata de enfrentar. O próprio Marrocos, que vai nos enfrentar amanhã, também pode ser candidato a zebra. E uma terceira seleção que eu colocaria é o pessoal de Cabo Verde. É a sua primeira Copa na África, eles fizeram uma eliminatória muito forte e vêm para a Copa do Mundo para surpreender. Ninguém está falando de Cabo Verde. Pois é, Copa do Mundo está apenas começando. Você já tocou no assunto Seleção Brasileira. Amanhã tem estreia. O torcedor brasileiro já está preparando festa, churrasco, onde vai assistir com a turma, enfim. Jogo amanhã contra Marrocos. O que a gente pode esperar da estreia da Seleção Brasileira em busca aí do Hexa, né? A gente pode esperar um time muito concentrado, porque o Ancelotti está fazendo mistério na escalação, mas o que o pessoal que está apurando a seleção já descobriu é que ele vai com um time bem cascudo, com os jogadores veteranos nas laterais, o Danilo e o Alexandro, a volta do Paquetá no meio campo, então um time experiente, jogadores que já jogaram Copa do Mundo, porque eles sabem que a estreia é sempre um jogo mais difícil. Então eu acredito que o Brasil tem individualmente jogadores capazes de executar o esquema do Ancelotti e vencer Marrocos, que é o que a gente espera. Claro, a gente está aguardando aí todo mundo, né, batalhando, né, na torcida pelo Hexa. Além do Brasil, algum outro destaque desse fim de semana, algum outro jogo assim importante para a gente ficar de olho? Hoje, as outras 2 seleções anfitriãs estreiam, né? O Canadá contra a Bósnia, às 4 da tarde, e os Estados Unidos contra o Paraguai à noite. E no fim de semana tem as estreias do Japão, que eu falei, num jogo muito interessante contra a Holanda, no domingo, e também a Alemanha joga domingo, fazendo sua estreia na Copa do Mundo. Paulo, muito obrigada pela sua participação, te espero na próxima sexta-feira e também quero que você faça um convite, né, porque está tendo também os comentários do Paulo na Rádio Universidade FM, vamos falar um pouquinho como a rádio também está trabalhando a Copa do Mundo 2026. Estamos com o programa diário, né, o Diário da Copa, que é uma produção do curso de jornalismo da UFMA, do Laborejo, coordenado pelos professores Cylon e a professora Giza Carvalho, e a gente está diariamente no Jornal Rádio Universidade, pela manhã, com a Adalberto Júnior e a Mayra Nogueira, dando esses pitacos aqui de Copa do Mundo para tentar situar o nosso ouvinte sobre os jogos e também os aspectos fora dos jogos, né? Aspectos mais geopolíticos, culturais que envolvem a Copa. Obrigada, Paulo. Até a próxima sexta-feira aqui no quadro É Gol. Até a próxima sexta. E mais do que as partidas em campo, a Copa do Mundo transforma a rotina das cidades. O comércio ganha fôlego, as ruas se enchem de cores, as famílias se reúnem e a paixão pelo futebol toma conta de torcedores de todas as idades. Um clima único que mobiliza o país inteiro. Vamos conferir mais agora na reportagem da TV Encontro das Águas, do Estado do Amazonas, emissora que é parceira da Rede Nacional de Comunicação Pública. A Copa chegou e com ela voltam as cores nas ruas, as bandeiras nas janelas e a expectativa de quem espera pelo Mundial durante 4 longos anos. De dentro de campo, a Copa reúne os melhores jogadores do planeta. Fora dele, ela consegue algo ainda mais raro. Aproxima pessoas, culturas e histórias diferentes em prol do mesmo sentimento. Durante algumas semanas, é como se o mundo diminuísse e a esperança aumentasse. Até os problemas parecem ficar de lado. Momento perfeito para reunir família, amigos, até aquelas desavenças em torno de uma televisão, fazer aquele churrasco e torcer pelo Brasil. E quando o clima de Copa toma conta das ruas, quem trabalha com artigos de torcida também sente o efeito. Camisas, bandeiras, cornetas e vuvuzelas ganham espaço e ajudam a colorir a festa. Devido à rua aqui, né, chama muita atenção. Muita gente vem pra cá, pra Alvorada, tira foto aí na rua, aí vai passear nas lojas, compra uma camisa. Então é muito bom. Tá saindo mais amarela ou azul? Amarela tá vendo mais. Sempre amarela, eles inventam uma azul diferente, mas sempre a amarela vende mais, né? É a primeira do Brasil, né? É amarelinha.
À medida que a Copa for avançando e o sonho da grande final do dia 19 de julho ficar mais próximo, a procura por fogos de artifício cresce entre quem quer transformar cada vitória em motivo de celebração. Principalmente o 12 por 1 é o que tem mais saída nesse período de comemoração. Inclusive a gente tem uma edição especial para a Copa do Mundo, chegou o 12 por 1 que a gente está disponibilizando em venda. E a demanda é muito grande, sempre qualquer comemoração, principalmente festa junina, Copa, então as vendas aumentaram bastante. Chegou um caminhão nosso recente com bastante 12 por 1 e até o final da Copa eu creio que ainda chegue mais uns 2 caminhões, devido à demanda que é bem grande. A Copa também tem sabor de encontro. É tempo de reunir a família, chamar os amigos e torcer juntos. E quando o assunto é jogo do Brasil, o churrasco continua sendo uma das tradições mais presentes na casa dos torcedores. Nos supermercados, a expectativa já é de aumento nas vendas de carnes durante o Mundial. A procura maior é carne para churrasco, né? Porque tu sabe que o brasileiro adora um churrasquinho com uma cervejinha gelada, né? Sim, na Copa do Mundo, né, mano? Aí só tem o que comemorar. E aí, você vai ser campeão? Com certeza. Neymarzão tá aí, ó. Estamos na torcida aqui pelo nosso Brasil. E na Rua 3 do Alvorada, a decoração mostra que a Copa é muito mais do que 90 minutos de futebol. É um momento de união, de memórias e de esperança. Esse é o principal ponto. As famílias se reúnem, embelezam suas casas, pintam suas calçadas, pintam toda a sarjeta, e para que esse momento a gente possa comemorar junto, chamar a comunidade, chamar Manaus, chamar todo o povo para vir para cá, porque essa rua aqui, ela faz a diferença, ela é a rua mais conhecida do mundo quando chega nesse período, e a rua tá linda, tá maravilhosa. Realmente a Copa tem o poder de unir todo o planeta. Mas quando falamos dessa seleção única a participar de todas as edições de Copa e maior vencedora, não é apenas um torneio. É a história do nosso povo, é o sonho e a expectativa, além da certeza de que durante um mês somos sim protagonistas. Por isso, a esperança tá renovada. Torcida não vai faltar. Agora é com vocês. Vai Brasil, em busca do hexacampeonato. Dia 19 de julho a gente vai estar na final, isso eu tenho certeza. Aqui na Rua 3. Brasil campeão, vai Brasil. A Copa do Mundo. Uma pena que você só venha de 4 em 4 anos, porque além do futebol, você traz consigo algo raro. A capacidade de colorir ruas, reunir gerações e fazer com que milhões de pessoas esqueçam, nem que seja por alguns instantes, os desafios do dia a dia para viver a magia de um mesmo momento. A seguir tem as dicas para você curtir o fim de semana e uma entrevista sobre a edição do Café Freudiano deste sábado. Vamos para o intervalo e voltamos já já. Estamos de volta com as dicas para você curtir o fim de semana. Isso aí, o fim de semana chegou com tudo na ilha. E seja para curtir um arraial de mãos dadas, torcer pela seleção ou aproveitar nossa cultura popular, o Fica a Dica traz agora as melhores opções para você. E seguindo no clima da nossa temporada junina, a gente começa com a programação de um dos arraiais mais tradicionais da ilha. Nesta sexta, o Largo de Santo Antônio promete encantar quem quer curtir a noite ao lado de quem ama. Com Bumba Meu Boi de Upauançu, o tradicional boi da maioba, matracas, toadas e muita cultura popular. Os festejos começam às 8h30 no Largo de Santo Antônio, no centro. E nesse sábado a gente não pode esquecer de um compromisso importante. Tem jogo da seleção brasileira na Copa do Mundo. E na primeira semana da caminhada rumo ao Hexa, o Brasil enfrenta o Marrocos e a torcida já tem local certo para se reunir. O governo do estado vai exibir a partida no Bumba Meu São João, misturando a paixão pelo futebol com a maior festa cultural do Maranhão. Depois do apito final, a comemoração continua com uma programação especial. No palco tem shows de Leonardo, Chão de Avião e Tati Girl. Você não deve me fazer sofrer, só pra provar que eu não sou de nada. A festa começa a partir das 19 horas na área externa do Castelão, na Vila Palmeira. Porque você me faz sofrer.
Para encerrar a programação com chave de ouro, a nossa dica de domingo é um dos arraiais mais queridos de São Luís, o Arraial do Ipem, que preparou uma programação especial com tambor de crioula de Mestre Leonardo, dança portuguesa Império de Bragança e o Cacuriá Balaio de Rosas. Depois é a vez de Gerude e banda subirem ao palco. E a noite segue com o tradicional Bumba Meu Boi de Morros, o show da banda Mix em Brasil e, para fechar, Bumba Meu Boi Lendas e Magias e Bumba Meu Boi de Jussatuba. O Arraial do Ipem começa a partir das 5h30 da tarde. Viu aí que a temporada junina está só começando e a gente segue acompanhando tudo de perto. Um ótimo fim de semana para você e até a próxima! Obrigada, Júlia. E tem mais uma dica para você. É a edição de junho do Café Freudiano. Neste sábado, o evento recebe a psicanalista e escritora Vera Iaconelli para uma conversa sobre os laços familiares. E a Vera é nossa convidada de hoje do quadro Sala de Entrevista com o jornalista Robert Oliveira. A família costuma ser o primeiro lugar onde aprendemos sobre afeto, convivência, cuidado e pertencimento. Mas é também onde surgem muitos dos conflitos, expectativas e desafios que nos acompanham ao longo da vida. Isso sem falar dos traumas. Esse universo de relações marcado por alegrias e sofrimentos é o tema da edição do Café Freudiano deste sábado, que recebe em São Luís a psicanalista e escritora Vera Iaconelli. E antes dessa programação super especial, a Vera topou conversar com a gente aqui na TV UFMA. É ela a nossa convidada do Sala de Entrevista de hoje. Seja bem-vinda a São Luís, Vera. Obrigada, eu agradeço muito o convite e poder conversar com vocês aqui. Bom, o tema desse encontro, né, que vai acontecer no próximo sábado aqui em São Luís é Família, Credo, que delícia, fonte das maiores alegrias e sofrimentos. Já é um tema que já traz muitos questionamentos e provocações, né? Essa é a ideia, conversar sobre família como sendo também esse impulsionador de vários questionamentos sobre a nossa vida. Porque a família é essa condição primeira que a gente tem para se constituir como sujeito, né? Os seres humanos precisam da família, é inescapável, mas também é um lugar de muitos afetos concentrados, de muitas expectativas, às vezes de muitas expectativas equivocadas, né? A gente está sempre sonhando com uma família perfeita. As famílias são o que são, né? Com suas imperfeições, com suas dificuldades. Então é um tema que a gente não é incontornável, mas que a gente precisa olhar com carinho também para cuidar, né? Uhum. E você é escritora, psicanalista e trabalha muito sobre esse assunto, estuda, na verdade, muito esse assunto da família. De onde que veio, né, essa inclinação para estudar, essa motivação para estudar esse assunto, que é tão comum no dia a dia, mas que, no fim das contas, é muito sensível e muito caro, né, para a nossa sociedade, principalmente aqui no Brasil? Bom, pessoalmente, eu acho que vem da minha história mesmo, né, das minhas dificuldades com a minha família de origem, mas também com as minhas reflexões em relação à família que eu formei depois, né? Vem mais do meu sofrimento psíquico, da busca que eu tive na adolescência por análise para mim. Então tudo isso foi levando, tinha já uma inclinação a pensar o mundo a partir mais da subjetividade humana, querer saber mais dessas coisas do que matemática, por exemplo. E então eu sempre tive essa busca e a partir daí eu fui fazendo a minha pesquisa. Eu costumo dizer que a gente não escolhe a pesquisa escolhe a gente, né? E de que forma a psicanálise, e agora eu peço para que você fale até para quem nos acompanha, a importância, né, da psicanálise, como foi para a sua vida, e a importância da psicanálise para todo mundo como um todo, né? Porque relações familiares, a gente não consegue escolher antes de nascer, a gente na verdade não escolhe em momento algum. E então, de que forma a psicanálise ajudou a você e de que forma isso pode ajudar também quem nos acompanha? Então, a psicanálise é uma das formas que a gente inventou, que a gente criou, né, há mais de 100 anos, o Freud cria a psicanálise para abordar a existência. Todos nós temos que fazer alguma coisa com a nossa existência, né? Então você tem a religião, você tem a ciência, você tem as artes, você tem a folclore, você tem várias formas de abordar a existência da gente, que é uma existência que tem seus sofrimentos, que tem suas alegrias, mas que tem um reconhecimento de que vamos morrer. Então cada um encontra um jeito de lidar com isso. E a psicanálise é um dos jeitos que leva em consideração o nosso inconsciente, aquilo em nós que a gente não conhece, aquilo que aparece nos sonhos, nos sintomas, né?
E então me interessou sempre muito saber essas motivações inconscientes, essas manifestações que a gente tem no inconsciente, que às vezes a gente até duvida quem a gente é. A gente fala assim, mas eu fiz isso, eu pensei aquilo, sonhei aquilo, então isso me interessa, né? Você, ao atender as pessoas em consultório, isso acontece muito da pessoa expor para você algo que aconteceu e ela mesma, ao expor, e eu não sei por que isso aconteceu, eu não lembro, porque, enfim, eu achava que não seria capaz de fazer isso, que não seria capaz de dizer isso é muito comum. Isso, basicamente, junto com o sintoma, é o que leva uma pessoa para uma análise. Quando ela começa a falar, nossa, mas eu tenho esse sintoma e não sei exatamente por quê, o que isso tem a ver comigo, eu gostaria de ser de um jeito, mas sou do outro, aí vem aquela coisa, será que eu me saboto? E, na verdade, o sujeito é mais do que ele consegue reconhecer, né? Então, essa questão é uma questão que faz alguém começar uma análise, que faz um enigma sobre si mesmo. E vai, através de um analista, tentar se escutar, né? Porque o analista não é um conselheiro, não é alguém que fala, faz isso, faz aquilo, casa, separa, tenha filhos, nada. Ele está ali para criar um dispositivo no qual você vai ser escutado de uma tal forma que você vai ter que se escutar, né? E aí você vai entender por que você faz aquilo, deixa de fazer aquilo e fazer algo com isso, decidir algo a partir daí, né? É interessante a gente estar falando sobre isso, porque é muito de como é o dia a dia ali da terapia, né, da análise, porque para muitos ainda é um tabu, né, você assumir que precisa, enfim, assinar um atestado de incompreensão, de que é incompreendido louco, pelo né? mundo. Exatamente. A fantasia Vamos é essa, falar né? Que só louco vai para análise. Pois é. Então eu sou muito louca porque eu fui para análise muito cedo. Com quantos anos você foi para análise? 17 anos. E como é que é a ética? Você tinha menos de 18, realmente alguém com menos de 18 pode, se não tiver autorização dos pais? Como é que funciona? Então, é uma negociação caso a caso. Naquela época, com 17 anos, as pessoas... Então, eu tenho 61 hoje, né? 17 anos, as pessoas, elas tinham uma autonomia que hoje não tem, né? Com 17 anos eu já trabalhava, então podia pagar a análise com o meu dinheiro, né? Hoje eu acho que já seria uma negociação um pouquinho diferente, mas... Uma vez que uma pessoa menor de idade começa uma análise, é muito importante que, se você vai conversar com os pais dela, ela saiba e possa estar presente se ela desejar. Então, tem toda uma negociação ética que pode ou não incluir os pais. Hoje, aos 60, você começou a fazer a análise antes dos 20. Está tudo resolvido na sua vida, Vera? De jeito nenhum, porque a vida não tem solução, né? O que a gente encontra são formas melhores de lidar com aquilo que na vida não tem solução, né? Quer dizer, então, a gente ama, a gente sofre, a gente vai morrer, a gente perde pessoas queridas, a gente tem limitações, a gente gostaria de ser muito mais legal do que a gente consegue ser de fato. Então, isso não é a psicanálise, ela não vai solucionar isso, mas ela vai arranjar a melhor forma de você lidar com aquilo que não tem solução, né? A gente está se encaminhando para o final da nossa conversa, mas eu acho importante a gente trazer... o Brasil, hoje, a gente está passando por um momento em que há a hipervalorização dos valores morais, da família. Então, isso passa muito da ideia de que a família é aquele objeto que fica dentro de uma redoma de acrílico, que não pode ser tocado, que não pode ser questionado. É importante a gente questionar esses modelos para que a nossa saúde mental de todo o Brasil, como sociedade, melhore e evolua? Porque a questão eu acho que tem um consenso de que a família é super importante, né? E eu sou totalmente pró-família, mas muitas famílias, diversas famílias, né? As famílias que não são aquela família idealizada que a propaganda tenta vender e que às vezes algumas versões de família, então a família tem que ser um pai, uma mãe, 2 filhinhos, a família... a maior parte dos lares brasileiros são chefiados por mulheres, né? A gente tem milhões de mulheres criando seus filhos sozinhas. Então, essas famílias são reais, elas são dignas, elas devem ser valorizadas, devem ser apoiadas. Então, tem muitas formas de famílias, tem muitas formas de amor, né? Tem muitas formas de estar junto. A família é necessário, o que a gente tem que começar a assumir que as famílias não são um ideal, elas são reais.
Interessante. Agora estamos ao final da nossa conversa. É importante você fazer o convite para quem nos acompanha. A Vera veio para participar, né, do Café Freudiano, que acontece desde 2017 aqui em São Luís. Faça o convite para o pessoal que está nos acompanhando. Bom, adoraria que vocês pudessem participar desse evento que está sendo feito com o maior carinho pelo Corpo Freudiano, Escola de Psicanálise aqui do Maranhão, e que é um evento no qual a gente vai discutir a família, credo, que delícia esse lugar, onde a gente sofre, mas a gente é feliz, tão necessário e, bom, estão todos convidados a nos escutar nesse encontro. A partir das 9h30 no Teatro Napoleão Everton, que fica ali no Sesc, em frente ao Hotel Ibis, no bairro do Calhau, aqui em São Luís, está todo mundo convidado. Voltamos ao estúdio. Obrigada, Robert. Obrigada, Vera. Sucesso com o evento. Mais uma edição do Café Freudiano, que é organizado pelo nosso amigo, apresentador aqui da TV UFMA, o escritor e psicanalista William Morim. E o nosso telejornal fica por aqui. Mas você pode rever nossas reportagens e entrevistas no EduPlay, YouTube e Instagram da TV UFMA. E como hoje sextou, vamos terminar o programa com música. Um ótimo fim de semana para você. Vou viajar, vendo as estrelas no caminho com você, pra ver o mar, pra ter um tempo de viver, no teu sorriso encontrar a melodia certa. Essa canção eu te entrego com as minhas próprias mãos. A chuva anuncia, o vento vem, passeia nas andanças, novas descobertas. Eu quero ir à beira-mar, quero assistir o sol raiar até a meia-noite. Quero estar acompanhado no balanço desse amor, até a lua me trazer um verso e um beijo de boa sorte. Vou viajar, vendo as estrelas no caminho com você, pra ver o mar, pra ter um tempo de viver, no teu sorriso encontrar a melodia certa. Essa canção eu te entrego com as minhas próprias mãos. A chuva anuncia, o vento vem, passeia nas andanças, novas descobertas. Eu quero ir à beira-mar, quero assistir o sol raiar até a meia-noite. Quero estar acompanhada no balanço desse amor, até a lua me trazer um verso e um beijo de boa sorte. Eu quero ir à beira-mar, quero assistir o sol raiar até a meia-noite. Quero estar acompanhada no balanço